Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Gálatas 5, abriu? Amém. Olha lá, a partir do verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar e pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra de nós, tudo aquilo que vem para nos distrair, para tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Fala conosco em nome de Jesus, amém? Aqui a gente começa lendo e o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra, nos conta que existe uma luta. A nossa carne, a nossa natureza carnal, ela luta contra o Espírito que habita em nós. Existe uma luta da carne contra o Espírito. E como em qualquer outra luta que a gente assiste em filmes ou que a gente presencia ali, vence o mais forte, o mais preparado. Muitas vezes as aparências enganam, porque às vezes a gente vê em algumas situações lutadores, às vezes maiores, né, grandes, mas um outro que às vezes é um pouco menor, mas nem por isso ele não é forte, nem por isso ele não tem agilidade, ele não tem rapidez. O que está mais preparado, o que está mais alimentado, aquele que se preparou mais é aquele que ganha. Nós precisamos entender que existe uma luta da nossa carne, da nossa natureza humana contra o nosso espírito. Existe dentro de nós uma força, vamos colocar assim entre aspas, que vai fazer de tudo para nos conduzir ao pecado, às obras da carne, a fazer aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que muitas coisas é papel nosso. Nós escolhemos todas essas obras da carne que ele descreveu aqui no verso 19, 20 e 21. Nós escolhemos se nós vamos fazer isso ou não. E às vezes a gente começa a ler e você fala, não, imoralidade sexual? Não, jamais. Mas às vezes tem uma tal de uma ira, de uma discórdia. É uma pessoa que adora fazer discórdia, intriga, rixa, bebedeira. Crente pode beber? Tem que ter cuidado com bebedeira. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala, não embriaga com vinho não embriaga com álcool não,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Então existem obras da carne, existem coisas que eu e você temos o poder, temos a autonomia de escolher. No verso 13, aí mesmo, em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala assim: vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque eu fui alcançado pela graça de Deus e agora tem muita gente que quer surfar nessa onda da graça, falando que pode fazer de tudo, porque é salvo pela graça. Quem pensa assim, quem acha assim, age dessa forma, nunca foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus. Porque se eu vivo no Espírito, eu sou guiado pelo Espírito, eu abandono as obras da carne, amém? A gente escolhe. Em Efésios, vai um pouquinho para frente, deixa marcado aí, Gálatas, em Efésios 4, o apóstolo Paulo também, que escreveu a carta aos Efésios, olha o que ele fala no verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês já foram instruídos a deixar de lado o velho homem que se corrompe segundo desejos enganosos e a ser renovado no espírito do entendimento de vocês, em algumas versões a ser renovado no seu modo de pensar, e a se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós escolhemos deixar de lado a nossa velha natureza. Nós abandonamos os nossos velhos hábitos. Nós escolhemos fazer o que ele falou aqui, nos despir do velho homem e nos vestir desse novo homem, feito à semelhança de Cristo. Eu e você temos um referencial a ser seguido e ele é Jesus Cristo. Abandone. E se você estiver aí anotando, eu não vou ler tudo para o capítulo 4 todinho, ele começa a descrever, ele fala no verso 25, deixa a mentira e fale a verdade. Mentira é obra da carne, crente não pode mentir. Às vezes nós nos encontramos em algumas situações que é delicado, que é difícil, mas eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade, que fala que a nossa maneira de falar tem que ser sempre agradável e bem temperada com sal, para eu saber como responder a cada pessoa. Então a mentira não pode ter lugar na minha boca, mas para falar a verdade eu preciso saber a forma de transmitir a verdade, porque eu não quero magoar a pessoa. Vocês estão entendendo? Mas eu tenho que falar a verdade. Aí ele continua, pode irar, mas não pode pecar, não dê lugar ao diabo. Sabe um jeito que a gente dá lugar ao diabo? Ficando com amargura no coração. Aquela mágoa. Sabe aquela pessoa que você não engole? Que não desce aqui? Cuidado, porque é obra da carne. Você pode estar dando lugar ao diabo. Você pode estar dando uma brechinha para ele entrar e agir na sua vida. Vocês estão entendendo? Aí ele continua, verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas apenas aquela que for boa para a edificação. Eita! A gente lembra lá de Tiago, o apóstolo Tiago nos ensinando sobre dominar a língua. A gente tem que ser transformado. Aí ele vem, verso 31, que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso tudo é obra da carne. No capítulo 5, verso 3, olha o que ele diz em Efésios, que imoralidade sexual, toda impureza ou avareza é pecado, não seja nem sequer mencionada entre vocês como convém aos santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. E aí ele continua descrevendo o que a gente tem que abandonar. Final do verso 8. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor.
nós precisamos abandonar as obras da carne. Abandonar as obras da carne. Nós precisamos, capítulo 5 aqui de Efésios, verso 1, ser imitadores de Deus. Porque se eu não rejeito as obras da carne, se eu não rejeito as obras pecaminosas, a minha natureza carnal, eu não estou imitando a Cristo Jesus. Eu não estou sendo filho da luz. Eu não estou me vestindo da nova natureza que o Senhor deu para mim. Vocês estão entendendo? Amém? E como que a gente faz? Como que a gente consegue? Porque a gente precisa ser prático, certo? Às vezes você fala, tá, bispo, eu sei que eu preciso fugir da imoralidade. Eu sei que eu não posso mentir. Eu sei que não pode ter raiz de amargura no meu coração. Eu sei que eu não posso pensar mal do outro. Eu sei que eu não posso ter inveja. Mas na prática, é fácil? É fácil, gente? Eu não acho, não. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas o Senhor, Deus é tão lindo. Deus nos ensinou tudo. Abre a sua Bíblia lá em Marcos. Eu e você precisamos aprender a oração de comando. Precisamos aprender a orar como o Senhor Jesus nos ensinou. Em Marcos capítulo 11, abriu aí? Marcos 11, depois a gente volta lá para Gálatas. Marcos 11, verso 22 e 23. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Repete comigo, fala oração de comando. Não é pedir que Deus faça, é usar a autoridade que Deus deu à igreja e dar a ordem para o monte sair. Vamos falar de novo? Oração de comando não é pedir para Deus fazer, é usar a autoridade que Deus deu à igreja e dar a ordem para o monte sair dali e ir para lá. O que é monte? Qual que seria, pensa aqui comigo, qual que seria a utilidade da gente virar para um monte, para uma montanha, sai daqui e vai lá para o mar só para ficar mais fácil eu atravessar em linha reta? O que esse monte pode simbolizar na nossa vida? O que esse monte pode representar na sua vida? Monte é tudo aquilo que pode bloquear a sua vida espiritual. Monte é tudo aquilo que pode atrapalhar o seu acesso ao Pai, a sua intimidade com o Pai. As obras da carne, os pecados, eles nos afastam de Deus. Talvez um monte seu aí, sei lá, esse mau humor que você acorda todo dia de mau humor, já acorda murmurando, já acorda pecando, dá ordem. Fala, não, eu não aceito esse mau humor, eu não vou agir mais assim, eu não vou mais ter esse comportamento, eu não vou mais reclamar. Literalmente põe a mão na sua boca. Fala, não, você pensa e rejeita. Rejeita esse pensamento. A gente precisa entender que muitas vezes tem coisas que a gente pensa, pensamentos que vêm na nossa mente, que foram semeados, foram jogados pelo diabo, pelo inferno. Dê ordem a esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento, eu rejeito esse pensamento de morte, eu rejeito esse pensamento de destruição, eu rejeito esse pensamento negativo e eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Eu vou pensar a meu respeito como Cristo pensa, eu vou agir como Cristo agiria no meu lugar. Dê ordem. Sabe os seus pontos fracos? Dê ordem.
Não, eu não vou agir assim mais. Você é uma pessoa explosiva? Fala, não vou ser mais. Eu não vou ser mais. Eu sou uma nova criatura. Dê ordem a este monte. Sabe o que dá legalidade? O que capacita a igreja a fazer essa oração de comando, essa oração com a autoridade de Jesus? Fé. Jesus fala isso aqui. Se você crer no seu coração, sem duvidar, então você precisa ter fé. Você precisa crer naquilo que você está declarando, na ordem que você está dando. E orar em perfeito acordo com a vontade de Deus. Em perfeito acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia afirma, eu posso te afirmar, que Deus quer que você vença toda a obra da carne na sua vida. Deus quer que você faça isso. Jesus fala, olha, crucifica, você quer me seguir? Crucifica a sua carne todos os dias. Eu não vou fazer mais o que eu tenho vontade. Eu vou fazer aquilo que agrada o Espírito Santo. Amém? Isso é decisão nossa, cabe a nós. Nós não iremos dormir e simplesmente acordar em um dia e estaremos cheios do Espírito Santo. E andaremos no Espírito e seremos guiados pelo Espírito. Enquanto nós não abandonarmos as obras da carne, isso não vai acontecer. É decisão nossa. E o Senhor já nos deu uma arma, já nos deu uma ferramenta para que a gente consiga vencer toda a natureza carnal. Oração de comando. Eu não vou ser mais assim. Eu não vou ser mais essa pessoa impulsiva. Eu não vou ficar mais preso à imoralidade sexual. Eu não vou mais ser uma pessoa presa à amargura, a rancor. Eu não vou mais ser uma pessoa invejosa. Ordena, amém? E junto a isso, abandonando as obras da carne, ele nos ensina, volta lá. No final, em Efésios ainda, depois a gente volta para Gálatas, no Efésios 5, no capítulo 18, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Ele aqui nos ensina, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É eu restabelecer a minha comunhão com Deus e eu ter comunhão na igreja. É louvando entre vocês, é adorando, é dando graças a Deus, é vindo na igreja, é tendo os discipulados, as células, é você fazendo o culto lá na sua casa, o culto familiar com a sua família, é você no dia a dia. Começa a louvar, começa a adorar. Aconteceu uma situação que você irou e você está quase pecando. Ele fala, eu não quero dar lugar ao diabo. Eu não quero manifestar a obra da carne na minha vida. O que eu faço para me encher do Espírito? Começa a louvar, começa a adorar. Quem ora em línguas, a gente tem que orar mais em línguas, gente. Você que já ora em línguas, você tem que orar todo dia em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós estamos nos edificando, a gente está semeando no Espírito. E a palavra de Deus diz que aquele que semeia no Espírito colhe vida e paz. Está no meio de uma confusão. Uma situação que você não sabe como resolver e você está ficando nervoso e o sangue está subindo. Começa a orar em línguas. Começa a semear no Espírito. Ele está nos ensinando como é que eu vou ser cheio do Espírito. Como é que o Espírito, eu vou aqui transbordar do Espírito de tal forma que as obras da carne morram dentro de mim. Que a minha natureza fique tão fraca que ninguém nem perceba a minha natureza. Amém? Glória a Deus. Aí volta lá em Gálatas, e eu já estou quase terminando. Gálatas, no verso 22, ele começa a falar do fruto do Espírito. E é apenas um fruto, concorda? A gente às vezes fala, os frutos do Espírito. Não, aqui está no singular, é o fruto do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, o fruto dele se manifesta na nossa vida. E aí ele detalha 9 características do fruto do Espírito.
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas é um fruto só. E isso me lembra uma analogia para a gente entender bem uma fruta, que é a mexerica. A gente até aparenta ter fruto do Espírito. Mas quando a gente chega pertinho, quando a pessoa pega, ela fala: ih, isso é fake. Paulo escreveu isso aqui para a igreja que se reunia, para aqueles que se autodenominavam cristãos. E ele precisou falar sobre as obras da carne. Ele precisou falar: não embriaga com vinho, enche do Espírito. Será por quê? Eu acredito que assim como eu, você também não quer ser uma mexerica fake. Você não quer aparentar algo que você não é. Amém? Mas tem as verdadeiras. Quando alguém começa a descascar, quando a gente começa a expor aquilo que nós temos dentro de nós, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Todo mundo que está perto tem que sentir o cheiro, tem que falar: aquilo ali tem cheiro de Cristo, aquilo ali tem cheiro de vida, tem cheiro de paz, tem cheiro de alegria, tem cheiro de amor. Amém? Nós precisamos ser assim. É o fruto do Espírito. As pessoas identificam. Às vezes você olha essa lista aqui do fruto do Espírito e você fala: não, eu tenho alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Onde eu chego, eu inclusive contagio as pessoas com a minha alegria, né? Eu sou assim. Mas às vezes você não é tão manso. Se alguém pisar no seu calo, vixe, acabou aquela alegria. Ela desaparece assim na velocidade da luz. Você às vezes não tem aquela longanimidade, não é longânimo, não é tardio em irar. Você às vezes não tem o domínio próprio. Mete os pés pelas mãos. Isso não quer dizer que você não é mexerica. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito, que não tem o fruto do Espírito na sua vida. Quer dizer que está faltando caldo naquele gomo, está faltando sabor naquele gomo. Vocês estão entendendo? E quem faz é Deus, mas quem é responsável por encher aquele gomo de caldo de novo, por fazer aquele gomo que está sem graça, sonso, a ficar doce e saboroso de novo para o Senhor, somos nós, quando nós nos permitimos encher do Espírito. Quando nós fazemos o que Paulo começa aqui ensinando, nós abandonamos as obras da carne. E nós começamos, através de salmos, de hinos, de louvor, de ações de graças, nós começamos a buscar ao Senhor. E pouco a pouco nós começamos a ser cheios, cheios, cheios até o ponto de transbordarmos. O Senhor quer que todos nós aqui sejamos como aquela mexerica cheia de caldo, onde todos os gomos estão assim, doces e cheios de substância para jorrar, para transbordar. Se existe alguma dessas características, na nossa analogia aqui da mexerica, se existe algum gomo que está seco na sua vida, você fala: nossa, está faltando a bondade, está faltando a fidelidade. É só começar a pedir, é só começar a falar: Espírito Santo, me enche, porque eu não quero mais dar lugar ao diabo, eu não quero mais meter os pés pelas mãos, eu não quero mais cair a ficha e ver que eu estou manifestando obra da carne na minha vida. Eu quero, como diz na tua palavra, eu quero viver no Espírito e ser guiado. Eu quero andar no Espírito, ao ponto de acontecer alguma situação, naquele ímpeto, antes de eu agir,
o Espírito Santo conseguir me direcionar para ter outra atitude, o Espírito Santo trazer sobre mim o domínio próprio, eu começar a manifestar as características dele. Por quê? Porque eu estou cheio dele, que eu transbordo. E aí é algo tão natural, é algo que flui. No começo às vezes tem aquele esforço, no começo eu preciso vir e orar, ter a oração de comando, eu preciso mandar que aquele monte que está me atrapalhando na minha intimidade com Deus, que está me atrapalhando a ser cheio de Deus, saia da minha frente. Eu preciso resistir à tentação, resistir ao diabo que vem contra mim. Mas a partir do momento que eu começo a me encher de Deus, a partir do momento que eu escolho usar a minha boca para louvar a Deus, para buscar a Deus, eu começo a ser cheio do Espírito. E aí o Espírito começa a me guiar, o Espírito começa a ser o meu dono. É Ele que começa a tomar as decisões por mim e não eu, amém?